Deus grande, poderoso e maravilhoso. A congregação Vivo Novo se alegra com os amados que nesse momento estão entrando aí ao vivo pelo YouTube, pelos canais aí das mídias sociais, para adorar o único Deus verdadeiro no qual nos conhecemos. E para dar início à abertura desse culto, desse trabalho nesta noite para o nosso Deus, abra a palavra de Deus no Salmo 125 e no versículo 1. Aí na sua casa, chame a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, e juntos vamos celebrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. O salmista no Salmo 125 e no versículo 1, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo o sempre. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, tudo se resolve em nossas vidas, porque Ele é maior do que tudo. Ele é poderoso para resolver qualquer problema, qualquer situação que outrora venhamos a passar. Que nessa noite, nesse culto de celebração, você venha sentir o refrigério na sua alma do Espírito Santo de Deus, lhe chamando para uma santa convocação, para viver em harmonia, viver de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Neste momento, eu conclamo toda a igreja Vivo Novo, para que juntos vamos orar, agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia para as nossas vidas. Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, é o teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, porque a Tua misericórdia renova-se a cada manhã. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos, visíveis e invisíveis, que o Senhor tem nos dado. Estamos passando, meu Pai, o mundo, o planeta inteiro, por um momento difícil, meu Pai, causado por uma pandemia de um vírus. Mas Deus, em toda a história da Tua palavra, Tu sempre guardou e protegeu os Teus servos. Assim como os montes de Sião não se abalam, assim também não seremos abalados nem atingidos, porque confiamos no Teu nome, Senhor, e somos gratos ao Senhor. E nesta noite estamos abrindo a porta do nosso coração, para que o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, entre e faça a vontade, a sua vontade em nossas vidas. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Faça morada em nossa vida, em nosso coração. Estabeleça os teus planos, cumpra os seus propósitos e as suas promessas em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, que clama dia e noite, para que o Senhor venha e traga o refúgio, o refrigério para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos: perdoe as nossas falhas, as multidões dos pecados, jogue no lago do esquecimento e deles não te lembre nunca mais. Abençoe, enche esse lugar com a tua glória, assim como tu fizeste com o templo de Salomão. Estamos lhe aguardando, Senhor. Seja bem-vindo, toma a primazia deste culto. Tudo é feito para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a você que está conosco aí. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está conosco aí para celebrar ao Senhor. Convido você a tomar o melhor lugar, o melhor assento e cultuar a Deus juntamente conosco em todos esses momentos. Amém? Vamos louvar a Deus. O
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós continuamos a confiar em Ti, Senhor. A nossa confiança vem de Ti, Pai. Uns confiam em carros, outros cavalos, mas nós fazemos menção, Senhor, da Tua Glória palavra. a Deus. Oh Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E por isso, Senhor, nós não seremos abalados, Pai. Mesmo diante de tantas circunstâncias, mesmo diante de tantas notícias ruins, nós não seremos abalados. Jamais seremos abalados, porque nossa confiança está no Senhor Jesus. Oh, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o filho de Davi, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o meu Salvador, o teu Salvador. E nele confiamos, e nele estaremos seguros. Oh, porque Ele é a nossa habitação. Jesus, Tu és o nosso escudo e o nosso broquel. Aleluia. Nós não seremos abalados. Oh, declare isso nessa noite. Declare isso com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
nós somos a tua habitação, a tua morada. E o Senhor, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. No nome de Jesus, está acima de todo principado, de toda potestade. No nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que só Ele é Cristo, que só Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós não temeremos as más notícias. Nós continuamos e permanecemos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos, eles vão cair, pois Ele não pode. O nome de Jesus, oh Deus, o nome de Jesus é poderoso e nós precisamos invocar o nome de Jesus em todo tempo, em toda circunstância. O nome de Jesus é todo poderoso e no nome dele, tudo tem que se dobrar, todo joelho tem que se ajoelhar, porque Ele é o Senhor. Oh Deus, seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em Ti, Senhor. Confiando em Ti, Senhor. Confiando em Ti, Senhor. Você pode declarar isso na sua casa mesmo. Você é a igreja do Senhor Jesus. Como se nós estivéssemos aqui no templo. Você vai declarar aí na sua casa. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, confiando em Ti, declare, declare. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, não, não seremos. Confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Oh Deus,
Santo, santo és tu, Senhor Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Você pode dizer aí na sua casa: Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor Jesus. E a terra está cheia da sua glória. E os 24 anciãos declaram que tu és santo, 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 santo. Os seres viventes declaram: tu és santo, santo. Queremos declarar que tu és santo, Senhor. Oh, quem é digno de abrir os selos? Quem é digno? Somente aquele que venceu a morte. Oh, Deus. Somente aquele que venceu a morte, que triunfou sobre o pecado, sobre o inferno. Só Ele é digno de abrir os 7 selos. Oh, Deus. Oh, só Ele. A Ele somente a honra, a glória e o louvor. A Ele somente o domínio. Todo domínio, Senhor, pertence a Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todos sempre, para todos sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos.
ficamos maravilhados, Senhor, diante da tua obra. Ficamos maravilhados, Senhor, diante de todas as coisas, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, de tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Ficamos maravilhados, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Ficamos maravilhados, Senhor, pela tua presença. Oh Deus, ficamos maravilhados, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor nos amou primeiro. E por isso, Senhor, teu amor nos incendeia, Pai. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Passamos a palavra nesse momento. Oi, Jesus, glória a Deus, louvores lindo que agrada ao coração do Senhor. Queridos, vamos para os nossos avisos. Segunda-feira, aula online de teologia no CETEBAN, Vinho Novo, às 19h30. Maio, mês da família. Acompanhe todos os dias os devocionais, já fizemos, né? Família, lugar de refúgio. SOS Vinho Novo, oração em casa, diariamente, orações, jejum pelos pais, pelas pessoas em aflições. Como você deve participar? Orando, doando uma cesta básica e álcool em gel. Participe expressando seu pedido de ajuda. Em junho, semana de santificação e conferência, uma igreja que brilha. Em julho, temos batismo nas águas. Prepare-se, você que aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado, se prepare que agora em julho vai ter o batismo nas águas. Muito bem, inscreva-se nos nossos canais para você ficar por dentro, né, dos cultos, das nossas programações.
O nosso Instagram é IBN Vinho Novo Oficial, o Facebook IBN Vinho Novo Oficial e no YouTube é Vinho Novo Online. Deus nos abençoe. Amém. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma viração da tarde, em que subimos ao templo para adorar ao Senhor, juntamente com os irmãos, cada um aí na sua casa. E nós louvamos a Deus por isso. E quero, neste momento, parabenizar os irmãos que se comprometeram e atenderam ao nosso pedido, à nossa convocação para participar do projeto SOS Vinho Novo. Temos mais de 30 irmãos que estão orando, intercedendo, clamando. Alguns estão inscritos numa escala semanal, outros estão orando também com propósito, não estão na escala, mas estão orando e estão comprometidos com a oração em favor de muitos. E há também os irmãos que pediram oração, famílias que estão aflitas e estão precisando de ajuda, precisando de cesta básica e precisando, acima de tudo, de oração, da graça e do favor divino. E temos vários irmãos que já se comprometeram para doar. Então, nós louvamos a Deus, porque o projeto continua e famílias serão abençoadas, doando, e outras serão abençoadas recebendo. De qualquer forma, Deus abençoa a todos. Então, parabéns a Vinho Novo pelos irmãos que se comprometeram, estão participando do projeto SOS Vinho Novo. Quero também fazer uma lamentação, né? Lamentamos as famílias afetadas que estão passando por dores causadas pelas enfermidades e outros que tiveram seus parentes ceifados. Diretamente nós não tivemos nenhum registro de nenhuma ovelha, mas indiretamente sabemos que os irmãos perderam pessoas próximas, e nós lamentamos realmente por isso. E aí, como diz a palavra, nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Então, nos alegramos pelo projeto SOS Vinho Novo, que tem dado certo. Temos recebido já testemunhos de cura, mas também lamentamos aqueles que perderam familiares. Que Deus transforme esta perda em ganhos, e principalmente em ganhos das coisas espirituais, na salvação dos familiares, que a dor da separação possa trazer uma maior unidade na família, possa trazer maior respeito e amor fraternal àqueles que ficaram. Assim, sejamos abençoados e possamos tirar lições de todas as coisas. Quero reforçar também que amanhã vai começar a nossa semana de santificação. Amém? Quero inclusive ouvir um amém aqui dos irmãos,
da equipe que está aqui trabalhando. Amanhã teremos Semana de Santificação. E o tema da Semana de Santificação será encorajamento em meio à pandemia. Então, nós continuamos em meio a esta situação. Nós sabemos que começou um dia e não sabemos quando vai terminar. Sabemos que vai terminar um dia, não sabemos quando, mas sabemos que um dia vai ter fim. Então, nós ainda estamos em meio a esta situação. Por isso, nós iremos fazer a nossa semana de santificação com palavras de encorajamento em meio à pandemia. Amém? Então, a partir de amanhã, cultos de 1 hora, oração pelas famílias, e eu creio que vai ser bênção na minha vida e também na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, desta forma, agora sim nós iremos ouvir a palavra de Deus, e eu quero pedir que os irmãos também nos ajudem a isso, no nome de Jesus, e nos ajudem, vamos ler a palavra, e eu quero pedir que a equipe se mantenha em espírito de oração, porque de fato nós sabemos que há uma guerra espiritual em tudo isso. Então, abra sua Bíblia, na primeira livro de Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E no capítulo 1 nós iremos ler o versículo 1, 2 e 3 para a nossa edificação, nosso crescimento, fortalecimento da nossa fé e também que seja uma resposta das suas orações àquilo que você está precisando da parte de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para você neste momento. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Diga amém. Então, esta palavra será uma palavra para a família. Nós estamos aí no mês da família, hoje é dia 31, mês de maio, mas estamos aí no mês da família. E esta é uma palavra para a família. Então eu creio que Deus vai falar ao seu coração, ao coração dos pais, ao coração das mães, ao coração dos filhos, aos servos de Deus. Diga aleluia. Então, 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Houve um homem de Ramataí Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Para a palavra de Deus, diga amém. E eu convido você a agradecer a Deus por esta palavra, porque de fato esta é a palavra de Deus e ela será e é e continuará sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, nós te louvamos por esta palavra, bendizemos o nome do Senhor. Pai, muito obrigado mesmo pela Bíblia, que é a palavra de Deus.
e pelo Espírito Santo que nos traz a revelação e nos guia a toda a verdade. Que nesta noite, Senhor, ó Deus, não só aqui no templo, mas também nos lares de muitos irmãos e amigos que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, que a mesma, Senhor, possa trazer edificação da fé, possa abrir o nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração e saber da herança dos santos. Que o Senhor nesta noite traga cura, libertação e edificação da nossa vida na fé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos nesse tema do mês de maio e também o tema anual da igreja, que é uma igreja que brilha. E olhando para esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos uma família que brilha. Veja que interessante, porque nós podemos entender que mesmo vivendo numa época de momentos difíceis, mesmo vivendo um período de dificuldades, de crise, de pandemia, como em nenhum outro momento a nossa geração passou, mesmo assim, irmãos, nós cremos que Deus, Ele está no controle de tudo, porque Deus é maior do que os problemas. Nós cremos que Deus, Ele age na história do mundo, da humanidade, na história do povo de Deus, na história da igreja. E o livro de Samuel nos mostra isso, que Deus age na história. Então, mesmo havendo eras, anos, meses, semanas, dias, Deus está no controle de todas as coisas. E isso nós não podemos deixar de crer, que mesmo nas dificuldades, nos momentos de crise, em que o mundo atravessa, e consequentemente os servos de Deus, porque não são do mundo, mas ainda estão no mundo. E aí todos nós, como seres viventes, passamos as mesmas dificuldades. No entanto, olhando para esta palavra, nós podemos aprender algumas lições e continuar sendo uma família que brilha, continuar sendo uma igreja que brilha, mesmo em época de dificuldade, mesmo em época de pandemia, a sua vida pode continuar brilhando para a glória de Deus. Diga, eu recebo. Então, aqui nós podemos ver a história de um homem chamado Elcana e as suas mulheres. E através da história de Elcana nós podemos entender uma família que brilha é uma família que serve a Deus. Diga para os seus amigos e familiares que estão aí na sua casa, que estão perto de você. Diga, uma família que brilha é uma família que busca a Deus. É uma família que serve ao Senhor. É uma família que tem alegria em servir a Deus. Porque, irmãos, não tem como brilhar, não tem como ter luz se você não tem Deus na sua vida. Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos tira das trevas, da escuridão e nos traz para o reino da luz do seu Filho amado. Ele é a luz do mundo. Então, não tem como andar por um caminho claro, se não for pelo caminho da verdade e da vida. E aqui nós encontramos a história de um homem, Elcana. A palavra diz aqui no versículo 1, que ele era um efrainita, que vivia em Ramataim Zofi, que normalmente aparece como
Ramá, ele era efrateu, ou seja, os levitas, naqueles dias, eram comumente associados à localização geográfica, conforme a tribo onde residiam. E a presente linhagem, efrateu, tem a sua raiz em Levi. Então, desse modo, Elcana e, consequentemente, Samuel procedem de uma linha sacerdotal levítica, conforme nós podemos ver lá em Crônicas, no capítulo 6, no versículo 36 a 38, e você pode marcar, para que em um outro momento você possa fazer essa leitura. Então, Elcana, ele vem dessa linhagem sacerdotal levítica. E ali, ele havia aprendido a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor em casa e buscar ao Senhor no templo. A palavra diz que ele subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então, naqueles dias, anualmente eles eram convidados a subir para adorar o Senhor. Era um homem que adorava a Deus, era um homem que buscava o Senhor através da adoração, através dos sacrifícios. Ele se preparava em casa, porque a nossa adoração começa em casa. Quando subimos ao templo, ali será a expressão do que nós vivemos em secreto, ou do que vivemos em casa, em família, e expressamos diante de Deus e diante dos irmãos. Mas no contexto de Elcana, ele se preparava a família, preparava o sacrifício. A palavra diz que ele preparava porções e entregava a Deus em gratidão pelas suas esposas, pelos seus filhos. Por cada um dos filhos, ele dava uma porção, uma oferta, ou entregava o dízimo em gratidão a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. Ele preparava a família para ir ao templo, para ir à cidade santa. Então, uma família que brilha, ela é uma família que busca ao Senhor, que busca em casa, que busca também no templo. E esse é um tempo que nós estamos aprendendo a buscar a Deus em casa. Porque muitos de nós já havíamos perdido o hábito da devocional, do culto doméstico, da família estar orando, da família estar reunida buscando ao Senhor. Mas Elcana, ele sabia a sua identidade. E mesmo estando longe do templo, e só subindo de ano em ano, mesmo assim, todos os dias, todos os meses, ele se preparava para subir, para celebrar o Senhor. Neste caso, ele subia para celebrar o Senhor durante uma festa bíblica. Por esses dias, Israel está celebrando mais uma festa bíblica, que é a festa de Pentecostes, que aponta para a colheita. Então, havia uma preparação em casa. A sua casa é um ambiente de preparação para ali você buscar ao Senhor. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Faça da sua casa um lugar de refúgio. Não permita que a sua casa seja um pedacinho do inferno. Um lugar aonde você não suporta ficar. Quando a família busca ao Senhor em casa e enche
a sua casa da presença de Deus, consagre a sua casa ao Senhor. Permite que o louvor a Deus enche os ambientes do quarto, do banheiro, da sala, todas as áreas. Então essa geografia é uma geografia propícia para a manifestação de Deus. Mas muito mais do que a manifestação da presença de Deus na geografia, o propósito dessa manifestação tem que ser para a edificação da sua vida. Que seja um ambiente, uma geografia para a visitação de anjos. E Deus quer visitar a sua casa. Deus quer que a nossa casa seja cheia da sua glória. Deus quer que a nossa casa seja visitada por anjos. Anjos que são mensageiros a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Deus não quer que a nossa casa seja visitada por demônios, mas por anjos que trazem bênçãos, que trazem palavras de resposta de oração, que trazem vida de Deus. E Deus não quer apenas visitar a geografia da nossa casa. Deus quer visitar a principal casa, que é a nossa vida. Porque na nossa vida deve estar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E uma vida que é cheia de Deus, uma vida que é cheia do Espírito Santo, não há espaço para uma visitação de um espírito maligno. Então, uma família que brilha, ela é uma família que busca ao Senhor em casa, mas busca também a Deus no templo, porque ama ao templo. De fato, eu concordo com o que você está pensando. Esses dias não são dias de subir ao templo para adorar o Senhor. Estamos separados geograficamente, mas em espírito nós estamos juntos. Elcana estava longe do templo, mas ele amava o templo. Nas datas certas ele subia. Ele continuava levando seu dízimo e suas ofertas para que ali pudesse haver os mantimentos. Ainda que anualmente ele trazia o dízimo de um ano, as ofertas de um ano, para poder sacrificar, devolver ali ao Senhor. No nosso contexto, como assalariados ou empresários que temos as nossas rendas mensais, nós trazemos mensalmente. E o que é de Deus, é de Deus. Diga aleluia. Então, ame a sua casa e permita que o Senhor visite a sua casa. Ame também o templo, porque quando nós amamos o templo, nós também estamos expressando o nosso amor ao Senhor. E tenha alegria de celebrar ao nosso Deus. Celebrar com danças, celebrar com palmas, celebrar da maneira que você melhor se expressa diante do Senhor. E que a sua expressão de adoração Deus receba como aroma suave. Uma família que brilha é uma família quase que perfeita. Uma família que brilha é uma família que tem problemas. Diga aí para o seu esposo, para o marido, para o seu irmão, para aqueles que estão assistindo com você, diga: olha, uma família que brilha é uma família quase que perfeita. Eu queria colocar aqui perfeita, mas não existe ninguém perfeito. Só Deus é perfeito. Não existe um homem perfeito.
Não existe uma mulher perfeita. Não existe pais perfeitos. Não existe filhos perfeitos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Então a família também não é perfeita. Somos quase. E a família de Elcana parecia uma família perfeita. Mas não era uma família perfeita, era uma família quase perfeita. Porque, olhando de longe, toda família é perfeita. Olhando de longe, todo mundo é perfeito. Olhando a família de Elcana, uma família perfeita. Ele havia casado com Ana, depois casou-se com Penina, e ele tinha então 2 mulheres. Naquela época havia um código chamado Código de Hammurabi, que ensinava que se a primeira mulher fosse estéril, o homem poderia casar-se com uma segunda. Então, esse mesmo dispositivo conjugal, ele passou para a lei judaica. Então, era costume, embora não sancionado por Deus, mas era costume que um homem tomasse uma segunda esposa, se a primeira fosse estéril. Então, aquele levita, aquele sacerdote, casou com uma, estava com problema, e naqueles dias era muito importante ter filhos. Então, ele resolve o problema casando com outra, e a outra lhe dá filhos. E é interessante, irmãos, que o nome de Ana significa graça. E eu quero lhe dizer que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, e que a graça do Senhor lhe basta. O nome de Penina significa pérola. E aqui nós vemos 2 mulheres. Uma que é o retrato da graça, e a outra que é o retrato da prosperidade. Então, uma família que tem graça e prosperidade, podemos dizer que é uma família quase perfeita. E a minha oração é que a sua família desfrute da graça de Deus e da prosperidade de Deus. E dizer para você, homem, que você não precisa ter 2 mulheres. Te basta apenas uma. Te basta apenas a graça de Deus e a prosperidade de Deus sobre a tua vida. E se você tem uma família que tem a bênção de Deus, então você tem graça e prosperidade que procede dos céus. Porque o teu socorro, a tua graça e prosperidade não procede desse mundo e muito menos das pessoas. De quem quer que seja, o teu socorro e livramento vem do Senhor. Então, graça e prosperidade seja sobre a sua vida, e se você recebe, diga glória a Deus. Então, o quase vem denunciar que não tem família perfeita. A minha família não é perfeita. A família Vinho Novo não é perfeita. A sua família, com certeza, também não é perfeita. A família que parece perfeita. Há famílias que parecem perfeitas na igreja, mas em casa, na rua, é uma outra história. Há pessoas que parecem perfeitas. É como um campo de futebol. Você já ouviu aquele ditado, de longe toda grama é verde? De longe é muito bonito. Mas quando você se aproxima,
da grama, do gramado, você percebe que existe palhas secas por baixo daquela grama verde. Então, assim, também é a nossa família. Muitas vezes, de longe, parece uma família perfeita, um casal 20, mas lá nas entrelinhas tem situações, tem problemas. Como havia ali na família de Elcana. Mas pastor, Elcana vinha de uma linhagem de sacerdotes, de uma linhagem de ministros do altar. E quem disse que ministro do altar não tem problema? Quem disse que os ministros de louvor, os intercessores, os pastores, os ministros de dança não têm problemas? Quem disse? No entanto, tem problema, mas nós temos que saber resolver estes problemas. E uma família que brilha é uma família quase perfeita. E não é perfeita porque tem problemas. Mas é uma família que sabe resolver os seus problemas. Porque há problemas que você resolve em casa. E não precisa ninguém saber. Tem gente que passa por um problema em casa e toda a família, todos os amigos, toda a igreja fica sabendo. Saiba resguardar a vida da sua família. Saiba resguardar, mulheres, a vida do seu esposo. Esposo, saibam resguardar a vida da sua mulher, dos seus filhos. Há problemas que você resolve em casa. Qual é o homem que nunca sofreu, que nunca suou numa DR? Todo homem. Qual é os filhos que nunca ouviram aquela conversa do pai, cara a cara, botando pingo nos is? Mas há problemas que você não resolve em casa. Há problemas que você resolve aos pés do Senhor. Porque não tem homem que resolva o problema. Você chama a atenção da esposa, ela briga, vai falar muito mais, você vai se chatear, e quando entra a discussão, ninguém mais se ouve, ninguém mais se entende. Então é melhor deixar resolver aos pés do Senhor, e deixar que o Senhor fale, porque quando Deus fala, o cônjuge fica calado, se ajoelha, chora e ainda pede perdão. Então é melhor resolver aos pés do Senhor. E Ana, diante daquele problema, ela não se conformou com a sua sorte, mas ela procurou o lugar certo para ter a resposta das suas aflições. Você tem aflições? Você está passando por problema em família? Problema é a esposa? Não, problema é o esposo? Problema é os filhos? Resolva as suas aflições aos pés do Senhor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu futuro, Ele pode te dar a resposta certa. E foi o que Ana fez. Ana, ela creu em Deus, ela acreditou que Deus tinha algo melhor para ela. O esposo chegou e disse: eu não sou melhor do que 10 filhos. Olha, irmãos, que esposo maravilhoso. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. E olha que filhos traz muita alegria para a esposa. A mulher se sente realizada, ela se sente completa. Então, Ana,
Ela sabia que Deus tinha algo a mais para ela. Deus tem algo mais para você. Antes de compartilhar com outras pessoas, compartilhe com o Senhor, porque Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você. A palavra do Senhor diz: clama-me e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o que Deus tem para você. É o que olho não viu, é o que ouvido não ouviu. Deus tem para entregar nas tuas mãos. E Ele está esperando que esta aflição, que esta dor que você está passando, que essa angústia que lhe faz chorar no banheiro e à noite na cama, você coloque e descanse nos pés do Senhor. Ana, ela fez da dificuldade um desafio. A tristeza que perturbava a sua vida pela rival que vinha ali atormentar e dizer: eu tenho filhos e eu alegro meu esposo com filhos. E todo ano Ana subia com aquela angústia no coração. Mas desta vez Ana disse: eu vou dar um basta. Eu não vou mais discutir com a minha rival. Eu não vou discutir com o marido. Eu não vou ter inveja de quem tem filho, de quem não tem. Eu vou resolver meu problema diante de Deus. E Ana buscou o lugar certo. Ela foi ao templo da presença de Deus. E ali clamar ao Senhor por misericórdia. Clamar ao Senhor por uma resposta. Clame ao Senhor por misericórdia. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça como Bartimeu, que gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor por uma resposta e Ele vai te responder. Diga aleluia. Ele vai resolver essa aflição e essa angústia no seu coração. Porque muitas vezes, irmão, nós buscamos resposta em lugares errados. Tem pessoas que estão buscando resposta no espiritismo. Tem pessoas que estão buscando resposta em terreiros de macumba, no zodíaco. Eu tenho que ler meu horóscopo todo dia. Está pondo a fé num pé de coelho, numa planta, comigo ninguém pode. Em trabalhos de búzios, de mágicos. A resposta, a verdadeira resposta para você está na presença de Deus. Porque espiritismo, búzios, pai de santo, vão lhe dar respostas, mas erradas. Porque só o Senhor e a sua palavra têm respostas certas. Então, uma família que brilha, ela passa por problema. E nós precisamos saber resolver os nossos problemas. Resolver na presença de Deus. Porque uma família que busca ao Senhor, uma família que passa por problemas, é uma família que tem vitórias. E eu quero profetizar a vitória e a resposta de Deus na sua vida. Diga aleluia. Ana, ela sobe ao templo. E ali, irmãos, ela pede com propósito. E ela pede um filho com propósito certo. Ela pede um filho para a glória de Deus. Ela pede um filho para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a gente pede e não recebe. Temos muitos sonhos, mas são sonhos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Então nossos sonhos, nossos desejos, a nossa vontade, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Para não ocorrer o que diz lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós não sabemos pedir,
nós também não recebemos. Então, Ana, ela pediu, e ela fez um voto. E naquele voto, e eu quero lhe dizer, votos devem ser cumpridos. Quem faz voto ao Senhor deve cumprir os seus votos. Deus não pede que se pague promessas, nem negocia bênçãos. Pessoas ficam perdendo tempo, energia, valores, fazendo promessas. E se você fizer a ídolos, eles não veem, eles não ouvem, a sua oração jamais será respondida. Acredite nisso. Se você recebeu alguma graça, isso foi permissão de Deus na sua vida. Mesmo você não conhecendo a Deus, mas Deus já lhe ama. Deus lhe ama desde o ventre da sua mãe. Então, acredite. Ana, ela fez um voto, ela fez um propósito. E uma família que brilha é uma família que tem vitórias através de votos, através de propósitos claros, definidos. Se você já fez voto ao Senhor, cumpra seus votos. Às vezes pessoas fazem votos, fazendo um culto de ação de graça, consagrar algo ao Senhor, devolver algo ao Senhor, trazer alguma bênção, expressar a gratidão, pelo menos vir ao templo e dizer: Pai, muito obrigado. Mas Ana, ela fez um voto ousado. Ela não disse para ninguém, ela não disse para o marido, ela não disse para o sacerdote disse: mulher, você está embriagada? E ela disse: não, meu Senhor, eu estou aflita, estou orando, me quebrantando, chorando aos pés do Senhor. Mas numa intrepidez, numa dependência tão grande que o sacerdote já idoso confundiu aquela mulher, achando que ela estava embriagada. Na verdade, era cheia do Espírito Santo, orando, quebrantada, com dores, com choro. E um coração quebrantado e contrito é um coração que move as mãos e o ouvido de Deus. Então, ali Deus deu para Ana, um ano depois, ela trazia o menino, ganhava 9 meses depois o menino, e depois levava essa criança para ser ministrada no templo. E Samuel foi uma bênção para Israel, sacerdote, um juiz, um homem que soube fazer a transição de governos, que deu posse em autoridades, que legislou. A palavra diz que de Dan até Berseba, todos sabiam que Samuel era homem de Deus, era profeta. Porque, irmãos, aquilo que é consagrado a Deus é santo, o que é consagrado a Deus é bênção. Se você já consagrou seu filho a Deus, não impeça que quando ele crescer, ele siga no ministério. Maria e José nunca impediram o ministério de Jesus. Os pais nunca devem impedir o ministério dos filhos. Aí quando criança, junior e adolescente, fica mudando, fica querendo que o filho faça o que você quer, que o filho realize os seus sonhos de estudo, de faculdade. E aí quando o filho se desvia, você fica arrancando os cabelos. Permita que seu filho, desde criança, a partir da sua casa, ame
as coisas do reino de Deus, percebe que a criança tem uma vocação e investe para que sirva melhor ao Senhor. Então, aquela família, para mim, é uma família que brilha até hoje nas páginas da palavra de Deus. Porque é uma família que, apesar de ter os seus problemas, soube resolver os seus problemas e teve vitória. Que as nossas famílias sejam famílias como faróis. Brilhe a tua luz diante dos homens e diante de Deus. Brilhe as tuas obras, para que seja glorificado o nome do Senhor. Porque você é uma luz acesa pelo Espírito de Deus, para brilhar diante dos homens. Não para ser soberbo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua casa. Diga aleluia. Oremos nesse momento. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Senhor, nos ajuda. Ajuda, Senhor, os homens como marido, as mulheres como esposa, os jovens como filhos, para que a família seja uma equipe, Senhor, ainda quase perfeita, mas é uma equipe que busca a Deus em casa. E esse é um tempo, Senhor, que nós estamos aprendendo a buscar o Senhor em casa, encher a nossa casa de louvor e adoração, encher a nossa casa de oração, consagrar a nossa casa, a nossa vida, os filhos ao Senhor. E os problemas que houver, que possamos conversar e haver diálogo, que possamos ceder para que haja acordo. Mas naquilo que não há acordo, naquilo que é algo impossível, naquilo que não depende de homens, mas naquilo que depende de Deus, então que possamos buscar a Deus e não a outros homens, porque há um só Deus, um só Senhor, há um só Salvador, um só Espírito, e é o Deus Todo-Poderoso que age na história das nossas vidas, na história da nossa família, de geração em geração. Esse é o nosso Deus. E ainda, Senhor, que os problemas sejam relacionados aos filhos, problemas relacionados aos casamentos. Senhor, toma os filhos em tuas mãos. Toma, Senhor, nossos filhos e filhas em tuas mãos. E que os nossos filhos possam refletir a tua graça, que os nossos filhos venham refletir a tua bênção de prosperidade, que os nossos filhos venham nos dar alegria e não tristeza, e onde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar direcionando, para que, ó Deus, se eles caírem, que possam cair na palma da tua mão, que o Senhor os sustente, e por amor do teu nome, por amor do teu povo, que o Senhor escreva uma nova história em cada família, para a glória do teu nome. Ó Deus, ouve as nossas orações. Queremos fazer votos ao Senhor, queremos honrar os votos feitos, queremos, Senhor, andar de glória em glória e de vitória em vitória. Por isso, Senhor, nos abençoa, porque hoje, nos levantando da tua presença e derramando o nosso coração, nós sentimos força, alegria, a nossa alma já está brilhando por esta palavra, e nós cremos que nesse momento estamos colocando a nossa família, nós cremos que nesse momento muitas famílias estão fazendo votos, e nós cremos que iremos ouvir muitos testemunhos
de vitória, muito testemunho de filhos e filhas, muitos testemunhos de mulheres, muitos testemunhos de homens, muitos testemunhos de famílias que estão brilhando porque o Senhor entrou no lar. Muitas famílias que virão ao templo para glorificar e sacrificar o Senhor, porque Deus mudou a história e nos deu um novo cântico, assim como deu um cântico de vitória para Ana. Podemos nesta noite cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, na sua casa, aonde você estiver, adore ao Senhor nesse momento. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Deus está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Receba, vem, vem. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não, não, não importa, louve. Seu louvor invade
as suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Louve, 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 louve. Aleluia. A gente precisa continuar acreditando no que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família. E amados, nós precisamos acreditar e ajudar o Senhor. Certa vez ouvi uma história nos dias de Ruth, em meio às colheitas, a história de uma mulher, e ela foi então para a colheita, e tinha uma filha pequena, e durante a colheita, a criança, num descuido, sumiu em meio aos cereais. E a mãe então procurou e procurou e procurou e não encontrou a criança. Depois ela chamou o dono da propriedade e disse: olha, minha filha se perdeu em meio à plantação e eu não encontrei a minha filha. E eu queria que vocês me ajudassem a resolver esse problema. E aquele homem então disse: olha, vamos dar as mãos e vamos cercar toda a plantação e vamos passo a passo afunilando a geografia e vamos procurar até encontrar a filha da nossa irmã. E assim eles fizeram. Os homens rodearam aquela plantação e por metros quadrados foram procurando até encontrar aquela criança. Mas quando encontraram, a criança já estava morta. Trouxeram a criança morta para a mãe e a entregaram. E aquela mãe disse: por que não demos as mãos antes? Muitas vezes, problemas poderiam ser resolvidos na nossa vida, em casa, no meio da equipe, se nós tivéssemos essa atitude de dar as mãos para ajudar uns aos outros. E a família é uma equipe onde nós temos que nos ajudar mutuamente. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você é filho, peça ajuda aos seus pais. Se é casal, peça ajuda ao seu pastor. Vamos buscar a Deus. Vamos dar as mãos enquanto é tempo, antes que venha um óbito. E além da morte física, a pior morte é a espiritual. É partir dessa vida sem Jesus. Esse é tempo de dar as mãos e se ajudar. Vamos ter uma melhor vida.
Viva melhor como casal. Decida viver melhor como filho. Decida ser melhor. Se você for melhor, você vai brilhar para a glória de Deus. Aos que querem aceitar Jesus hoje, levante a sua mão e onde você está e diga: nesta noite eu quero aceitar Jesus. Aos que querem se reconciliar, digam: nesta noite eu me reconcilio para a glória de Deus. E aos irmãos, declarem: eu vou continuar firme para a glória de Deus, amando a minha família, sabendo que tem problemas, mas os problemas que eu não resolver dentro de casa, eu vou resolver aos pés do Senhor, e Ele me dará vitória no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Um momento também muito importante do nosso culto é o momento que nós servimos ao Senhor com dízimos e ofertas. E assim como Elcana, que levava anualmente, nós também trazemos semanalmente, conforme que cada um tem recebido, trazemos com alegria e com liberalidade. Os irmãos que são membros da família Vinho Novo, nós incentivamos você a continuar sendo fiel. Digo que a garantia da colheita está na disposição de continuar semeando. Então não pare de plantar, porque esse princípio bíblico também vai se cumprir na sua vida. O que planta, ele colhe. Então você vai continuar colhendo, mas também decida continuar plantando para a glória de Deus. Então os irmãos podem contribuir fazendo transferência. Temos conta em nome do ministério na Banco do Brasil. Eu acredito que está aparecendo aí para você. Você que mora aqui no bairro, na cidade, você pode vir ao templo. Tem pessoas que não estão mais aguentando ficar em casa, então vem de máscara, coloca no gasofilácio, oramos, abençoamos, encostamos o cotovelo, nos alegramos por estarmos nos olhando. Mas se você não faz uso das redes sociais para fazer transferência, se você não pode se deslocar ao teu templo, então você nos manda uma mensagem e nós vamos designar alguém, e de preferência eu mesmo estarei indo e estarei orando por você, estarei abençoando a sua vida, estarei me alegrando como o pastor está olhando a minha ovelha, e essa é a principal motivação da minha ida, é poder lhe ver, e assim nós estaremos honrando ao Senhor. O que é de Deus tem que ser devolvido para Deus. Ana consagrou o seu voto ao Senhor, e no tempo certo ela devolveu para Deus. O que é de Deus não pode ser desvirtuado, tem que ser devolvido para Deus. Ainda que seja filhos, ainda que seja nossas finanças, ainda que seja a nossa vida, deve ser para a glória de Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida de cada dizimista, ofertante, ó Deus, que semanalmente homens e mulheres têm sido levantadas pelo Senhor para semear no ministério Vinho Novo, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja provisão na vida dos sacerdotes e ministros e pessoas que trabalham no templo. Ó Deus, abençoa estes homens e mulheres que generosamente têm devolvido dízimo, que têm semeado ofertas, que têm mesmo até primiciado em nossa vida, para que haja também mantimento na casa sacerdotal. Dá, Senhor, aos teus servos 100 vezes mais. Abençoa os negócios, abençoa o trabalho, abençoa a obra de suas mãos, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga glória a Deus, aleluia. Iremos finalizar, nós vamos finalizar louvando a Deus,
Pode ser esse mesmo louvor, com muito louvor, né? Com muito louvor. Esse louvor assim, muito bom. Erga suas mãos e receba a bênção. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Que o Espírito Santo esteja lhe confortando e lhe consolando nas dores, nas aflições, para que você também possa consolar outras pessoas. Que o Senhor te dê uma noite de bênção, de descanso, um sono que restaura a alma, e que esse seja um tempo de crescimento diante de Deus, para que depois você possa crescer diante dos homens, em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. E quem recebe, diga glória a Deus. Vamos suspender ao culto adorando, e você continua também adorando aí na sua casa. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, precisando louve, tá sofrendo louve, tá chorando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor em todo tempo. Aleluia, que seja isso para nós, com muito louvor. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus.